Então, essa aqui é a aula, primeira aula aí de métodos matemáticos em engenharia naval. Vamos começar aqui a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, estaremos interessados em resolver essas três equações aí, tá? A equação da convecção, essa aqui, ó, tá vendo? A equação da difusão e a equação de Laplace, tá? Isso aí você já deve ter estudado em cálculo 4, tá? Solução dessas equações. Se você fizer, já fizeram classificação matemática? Lembra disso? Classificação matemática? Usando o discriminante delta? Você deve ter visto isso, né? Você chegou atrasado, está atrapalhando a gravação. Obrigado. Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo Menezes, né? É? Mendes. Qual é o próximo atrasado aí? Hã? Já tinha chamado? Vamos lá. Então, fazendo a classificação matemática, usando o discriminante delta, que vocês devem ter visto em cálculo, vocês viram que a equação da convecção é uma equação hiperbólica, tá? A equação da difusão é uma equação parabólica e a equação de Laplace é uma equação elíptica, né? Então, pessoal, essa classificação matemática é importante para cada tipo de equação você vai ter um método para resolver essas equações, né? E por que essas equações, né? Por que convecção e difusão? Bom, Laplace, você já deve ter visto em Hidrobásica 1, né? Quem fez? Laplace rege escoamentos potenciais, né? Escoamentos não viscosos, irrotacionais, incompressíveis, tá? Equação de convecção e difusão, porque as equações de Navier-Stokes possuem termos de convecção e difusão, tá? Então, temos aqui as equações de Navier-Stokes, vocês já viram lá em Hidrobásica 1. Aqui os termos convectivos aqui, ó, tá vendo? Aqui a convecção. Convecção, convecção, convecção e aqui difusão, ó, tá? Então, logicamente, a gente precisa de métodos que tenham bom desempenho para resolver convecção e difusão, tá? Obviamente que as equações de Navier-Stokes elas são não lineares, tá? Mas a gente fazendo um estudo nas equações que eu mostrei anteriormente, que são lineares, unidimensionais, dá para você ter uma ideia quais são os métodos que você poderá utilizar para resolver Navier-Stokes, tá? Se o método serve para as equações de convecção e difusão lineares, tem uma grande chance que eles funcionem para resolver Navier-Stokes. Mas, por acaso, os métodos, qualquer método, não funcionar nem para convecção e difusão linear, para não linear, esquece que não vai funcionar, entendeu? Então a gente já elimina, e aí você vai formar um grupinho de métodos. Opa, isso aqui pode ser que funcione bem para Navier-Stokes, que é o nosso objetivo aqui, né? Que todo mundo vai fazer engenharia naval, hidrodinâmica, né? Então, é importante, tá? Como é que a gente faz a classificação matemática? É, essa equação aqui, ó. Tá vendo essa equação? É uma equação diferencial parcial, tá vendo? Equação diferencial parcial. A gente diz que essa equação, ela é quase linear, ela é uma equação quase linear quando os coeficientes A, B, C, D, E, F são funções apenas de x, y, φ, φx, que é a derivada parcial de φ em relação a x, e φy, que é a derivada parcial de φ em relação a y. Ou seja, esses coeficientes não são funções das segundas derivadas, tá? Nem φx, nem φxy, nem φy. Então, quando isso acontece, a gente diz que a equação ela é quase linear. E para esse tipo de equação, a gente pode classificá-la matematicamente
utilizando o discriminante delta, que vocês viram lá em cálculo 4, né? D2 menos 4AC. Veja que esse discriminante delta só depende dos coeficientes das segundas derivadas. Depende de A, depende de B e depende de C, tá? Quando delta for menor do que zero, a gente diz que é equação elíptica. Quando delta for igual a zero, parabólica. Quando delta for maior que zero, hiperbólica. Tá? Vamos ver aqui os atrasados. Vai. Quem que chegou atrasado aí? Vamos lá. Leonardo. Leonardo Augusto. Quem mais? Como é que é? Diogo Alves. Atrasado. Quem mais? Eu esqueci teu nome, cara. Fala aí. Vamos primeiro. Hã? Gabriel? João Gabriel. Eu esqueci o nome. João Gabriel Maia. Tá. Eu gravo de novo, pode deixar. Mais alguém? Fernanda. Absurdo? Ok. Estragaram a gravação. Tudo bem. Mas isso aqui, eu não vou editar esse negócio aqui. Eu vou postar isso aqui no YouTube, tá? Vai sim, eu quero saber. Então, não vou perder tempo para editar esse negócio, não. Vamos fazer a classificação matemática da equação da convecção. Tá aqui a equação da convecção. Tá vendo a equação da convecção? Mas veja que não tem segunda derivada. E para eu fazer a classificação matemática, eu preciso dos coeficientes das segundas derivadas. Então tem que dar um jeito de aparecer a segunda derivada. O que que eu faço? Integra. Deriva, né? Deriva. Então derivei aqui em relação ao tempo, tá? Derivei aqui em relação ao tempo, tá? Derivei em relação ao tempo, tá? Daqui para cá, derivei em relação ao tempo. Então vai ficar D2U dt2, drom 2U drom t2, mais alfa, drom 2U, drom t, drom x. Beleza? Aí, se a função U se ela é contínua e as derivadas, as primeiras derivadas existem, tá? E isso significa que você pode inverter a ordem da derivada, entendeu? Você pode inverter a ordem da derivada. Lembra disso? Eu acho que isso aí é o quê? Cálculo um, né? Cálculo um, 2. Então eu vou inverter. Eu vou inverter, vou botar a derivada em relação a x como sendo a mais externa, tá? Então vai ficar drom 2u, drom t2, mais alfa, drom x de drom u, drom t. Beleza? Viram aqui? Aí você sai daqui e vem para cá, tá? Agora o que que eu faço? Eu quero me livrar dessa derivada cruzada aí. O que que eu posso fazer para desaparecer com essa derivada cruzada aí no segundo termo aí? Substituir a equação inicial e elimina du dt. Joga essa equação aqui dentro, ó. Viu? E aí você vai ficar com isso aqui, ó. Você vai ficar com isso aqui. Derrom 2u, derrom P2, menos alfa 2, derrom 2u, derrom x2 igual a zero. Vocês conhecem essa equação aí? Já viram essa equação? Equação da onda, né? Cálculo 4. Você deve ter até resolvido analiticamente essa equação, tá? Equação linear. Ou seja, essa aí é a equação da onda que a gente chama de equação da onda de segunda ordem. Portanto, a equação da convecção é a equação da onda de primeira ordem. As duas representam ondas se propagando, tá? Agora nós temos segunda derivada. É só agora utilizar o nosso discriminante delta. Vamos utilizar o discriminante delta, né? Então, comparando lá com a nossa equação quase linear, a gente pode dizer, por exemplo, que o A
é igual a 1, né? Ou seja, o x aqui vai fazer o papel do tempo, tá? O b igual a zero, porque você não tem derivada cruzada, e o c vai ser igual a menos alfa 2. Substituindo lá no discriminante, delta igual a b2 menos 4ac, o delta vai ser igual a 4 alfa ao quadrado, que é maior que zero. Portanto, a equação da convecção e a equação da onda são equações hiperbólicas. Tá legal? Equações hiperbólicas. Beleza? Lembra disso? Em cálculo 4, tá? Que é só revisão, pessoal. Tem tudo fácil. Vamos lá, equação da difusão. A equação da difusão, ela já tem segunda derivada, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar todo mundo para o mesmo lado. Então, podemos escrever ni d-ROM 2u sobre d-ROM x2 menos d-ROM u sobre d-ROM t igual a zero. Então, comparando aqui com a nossa equação quase linear, podemos dizer que o A vai ser igual a ni, o B, quanto é que vale o B? Hã? Zero, você não tem derivada cruzada, né? E o C igual a zero. Você não tem segunda derivada no tempo. Então, substituindo lá no discriminante, delta igual a B2 menos 4AC, delta igual a zero. E a equação da difusão é uma equação parabólica. Tá? Equação parabólica. Qual é o seu nome? Vitor. Vitor D'Andrea. Ok. Agora, equação de Laplace. A equação de Laplace ela já tem segundas derivadas também, né? Então, nós podemos dizer aqui, comparando com a nossa equação quase linear, né? Podemos dizer que o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a zero, porque você não tem derivada cruzada, e o C vai ser igual a 1. Substituindo lá no discriminante delta, igual a B2 menos 4AC, tá? O delta vai ser igual a menos 4, portanto, delta negativo. Significa que a equação de Laplace é uma equação elíptica. É uma equação elíptica, tá? Então, cara, você vai ter que procurar métodos que funcionam bem com equações elípticas, métodos que funcionam bem com equações hiperbólicas e métodos que funcionam com equação parabólicas, né? A equação de Navier-Stokes, ela é uma equação parabólica, tá? Se você fizer a classificação matemática lá, a equação de Navier-Stokes é parabólica. Então, precisamos de métodos que funcionem bem para equações parabólicas. A gente vai fazer a nossa pesquisa na equação linear, essa equação que eu mostrei para vocês, que é a equação da difusão. Se nós encontrarmos métodos que funcionem bem para a equação da difusão, tem uma grande chance que funcione bem para a Navier-Stokes. Mas se não funcionar para difusão, esquece Navier-Stokes, tá? Se não funcionar para difusão linear, esquece Navier-Stokes. Então a gente vai conseguir separar os métodos que a gente vai poder usar para resolver Navier-Stokes. Tipos de condições de contorno, né? Vocês serão futuros pesquisadores, né? Todo mundo aqui vai fazer mestrado, doutorado, né? E, e aí você vai publicar, você vai pegar um paper lá e o cara, utilizando condição de contorno de Dirichlet, utilizando a equação de condição de contorno de Neumann, ou periódica. Aí você vai ficar, o que é isso, né? Você deve ter visto isso em cálculo 4. Alguém se lembra o que é uma condição de contorno de Dirichlet? Não, né? Pois é. Tenho certeza que vocês viram. Então, se você tem um domínio unidimensional para facilitar a vida, tá? Que vai de 0 até 1, tá? Isso se você conhece qual é a fronteira x em uma dimensão, a fronteira é x igual a 0, x igual a 1, né? Então, se você conhece o valor da função em x igual a 0 e você conhece o valor da função em x igual a 1, então essa condição de contorno é a condição de Dirichlet, tá? Condição de contorno Dirichlet, tá aqui, ó. Tá?
Agora você pode ler um paper quando o cara falar condição de contorno de estilo, opa, conheço o valor da função do contorno, tá? Então temos aqui o T0 de T igual a G0T e T1 de T igual a G1. T0 de T igual a G0 de T, T1 de T igual a G1 de T. Ou seja, você conhece o valor da função ali na fronteira, tá? Agora, condição de contorno de Neumann. Condição de contorno de Neumann. Condição de contorno de Neumann. Aqui é quando você conhece a derivada na fronteira, tá legal? Você conhece a derivada, ou seja, você conhece a derivada em x igual a zero, ou seja, d-ROM t sobre d-ROM x em x igual a zero, você conhece, e você conhece a derivada em x igual a 1, d-ROM t sobre d-ROM x em x igual a 1, você conhece. Então, tá aí vocês estão apresentados à condição de contorno Neumann, condição de contorno do tipo Neumann, quando você conhece a derivada na fronteira. Vocês viram isso em cálculo? Cálculo 4, com certeza, tá? Então você tem d-ROM t, d-ROM x em x igual a zero, igual a g0 de t, d-ROM t, d-ROM x em x igual a 1, igual a g1 de t. Beleza? Condição de contorno agora periódica. Condição de contorno periódica. Quando uma condição de contorno é periódica? Então temos aqui o nosso domínio unidimensional. Aqui x igual a zero, x igual a 1. Se o valor da função, aqui você tem o valor da função aqui na fronteira, é t, zero de t, e aqui o valor da função aqui é t1 de t. A condição de contorno é periódica quando t1 de t igual a t0 de t. Condição de contorno periódica, tá? Entendeu? Não, eu não falei que. Você diz o quê? O valor da função? Não, o valor da função, eu não falei que é 0 e 1. O valor da função não é 0 e 1. Eu estou dizendo que é o valor, você conhece o valor da função em x igual a zero, tá? Você conhece o valor da função em x igual a zero e você conhece o valor da função em x igual a 1, tá? A fronteira pode ser onde você quiser, pode ser de 0 a 2, 0 a 3, tá? Mas o valor da função, as funções, ou seja, t0 de t tem que ser igual a t1 de t ou t2 de t, tanto faz. Desde que as funções sejam iguais, tá? Beleza. Agora, pessoal, olha só. A gente quer resolver essas equações diferenciais, tá? No computador, né? Essas equações lineares, elas têm até solução analítica, né? Mas, por exemplo, na via Stokes, não tem solução analítica geral, não tem, tá? Você não consegue resolver analiticamente na via Stokes. Você consegue resolver para geometrias simples, como, por exemplo, escoamento totalmente desenvolvido dentro de um duplo, escoamento entre duas placas paralelas. Sempre que você consegue cancelar os termos convectivos, aí a equação fica linear. Porque os termos convectivos são não lineares. Se você consegue se livrar desses caras, você consegue resolver. Tá? Mas no caso geral, escoamento ao redor de um navio, escoamento ao redor de um avião, um carro, esquece, não tem solução analítica na questão. Tá? Aí, ou você faz experimentalmente, você tem um túnel de vento, você tem um lago oceano lá para fazer experimentalmente, ou levantar os coeficientes, né? Ou você resolve numericamente no computador, tá? Ou seja, o que vocês estão estudando aqui seria a opção de você resolver no computador. É o que vocês estão fazendo no projeto, resolvendo o escoamento ao redor de três cilindros em tandem, a solução das equações de Navier-Stokes. A gente está resolvendo Navier-Stokes aqui, tá? Numericamente. Então, essa é a ideia. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aí, tá? O computador tradicional, pelo menos, pode ser até que o IA esteja conseguindo, tá? Ou vá conseguir no futuro. Mas o computador, em geral, ele não sabe resolver equação diferencial, ele não sabe. Ele não sabe resolver equação diferencial. Mas ele sabe somar, sabe subtrair, sabe multiplicar e sabe dividir, tá?
Então a gente tem que pegar aquelas equações diferenciais e transformá-las em equações algébricas, que o computador consegue resolver. O computador é bem burrinho, ele não sabe resolver equação diferencial. Qual é o seu nome? Aí, ó. Dayana, pô, 31, vou dar uma chance aí, vai levar um atraso aí. Daiane, atrasado. Um minutinho atrasado não tem problema. Um minutinho após 30 minutos, né, que eu quero dizer. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Tem o método de diferenças finitas. Existem vários métodos, né? Diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, método espectral, tá? Ah, tem método para todo gosto. Eu vou apresentar para vocês o método de diferenças finitas. Diferenças finitas. Diferenças finitas, tá? Método de diferenças finitas. Tá aqui, ó. Diferenças finitas, tá? No projetinho de vocês, vocês estão usando método de volumes finitos, né? No finalzinho da disciplina, eu devo falar alguma coisa de volumes finitos para vocês terem uma ideia, tá? Mas a gente, ao longo de toda a disciplina, a gente vai falar de diferenças finitas, tá? Que, aliás, em uma dimensão, diferenças finitas e volumes finitos é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Aí, em duas dimensões, sim, é bem diferente. Inclusive, é, diferenças finitas a gente resolve as equações na forma diferencial e volumes finitos a gente resolve na forma integral. Mas em uma dimensão, tanto partindo da equação diferencial como da equação integral, você chega na mesma equação. Quer dizer, em uma dimensão, volumes finitos e diferenças finitas é a mesma coisa, tá? Eles ficam diferentes em duas dimensões, três dimensões. Então vamos começar, como a gente só vai tratar unidimensional, diferenças finitas, tá? Ou seja, a ideia é o seguinte, é você pegar, por exemplo, olha aqui, vamos lá pegar a equação da convecção. Aqui é a equação da convecção. D-ROM T mais alfa D-ROM U, D-ROM X. A gente tem que pegar essa equação e transformar numa equação algébrica para o burrinho, computador burrinho, conseguir resolver, tá? Então, o que que você faz? Você aproxima a derivada. Vou apresentar para vocês uma aproximação espacial. Derivada. Antes disso, você pega teu domínio unidimensional que vai de 0 a 1 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai de 0 a 1, tá? Domínio contínuo. Para você aplicar o método de diferenças finitas, você discretiza o teu domínio contínuo em pontos, tá? Então tá aqui. E você dá um índice a cada ponto. Então esse aqui vai ser o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, ponto 3. Genericamente, esse aqui vai ser o ponto I. À direita do ponto I você tem o ponto I mais um. À esquerda do ponto I você tem o ponto I menos um. Aí depois N menos um até N. Ou seja, eu discretizei meu domínio contínuo em N pontos, tá? E aí eu vou avaliar a função desses pontos, tá? Eu vou dar a condição inicial, a condição de contorno, e vou integrar no tempo através da equação algébrica resultante quando eu aproximo as derivadas em diferenças finitas. Então, a primeira aproximação, por exemplo, se você quer saber du dx no ponto I, que é esse ponto aqui, vou apresentar para vocês uma aproximação centrada de segunda ordem. Isso aqui vai ser o I mais um, ou seja, o valor da função no ponto I mais um, menos o valor da função no ponto I menos um dividido por 2 ΔX, tá? Entendeu? Entendeu? Isso é uma aproximação, primeira aproximação. E aí você vai substituir aqui na equação, você substitui aqui na equação da convecção, tá? E aí, o que era derivada parcial, agora vai virar derivada simples, vai ficar du dt mais alfa, o i mais um menos o i menos um dividido por 2 ΔX igual a zero. Aproximamos a derivada espacial, tá? Agora a gente precisa de integrar esse negócio. Vocês conhecem algum método numérico que poderia ser utilizado para integrar esse negócio? Vocês já fizeram cálculo, cálculo numérico, já fizeram, né? Não.
Não. Hã? Hã? Não. Euler. Euler. Método de Euler, tá? Rudiputa, pô. Lembra de Rudiputa? Quarta ordem, né? Euler. Então, o método de Euler, vamos ver aqui o método de Euler. Ele faz o seguinte, ele calcula o valor da função no instante n mais um, onde n é o índice temporal, tá? No ponto i, igual a u no ponto i no instante n, mais delta t du dt no ponto i no instante n. Esse é o método de Euler explícito, tá? Tem a versão implícita, depois eu vou explicar para vocês. Aí o que que você faz? Você pega essa equação aqui, ó. Você pega essa equação aqui, ó, e substitui aqui. Aí você vai ficar com uma equação algébrica. Você vai ficar com u i n mais um igual a u i n mais delta t vezes alfa, aliás, menos, né? Menos, menos, menos delta t vezes alfa dividido por 2 delta x, que multiplica u i mais um no instante n, menos u i menos um no instante n. Viu? Então, se você tem condições iniciais e condição de contorno, você consegue calcular o valor da função ao longo do tempo. Tá aí. Tá aí esse é o método de diferenças finitas, tá? Esse é o método de diferenças finitas. Essa equação aqui, que a gente vai jogar lá no computador, a gente chama de esquema numérico, tá? Esquema numérico. Tá legal? Muito bem. Agora, essas aproximações aqui, elas não caíram do céu, tá? Elas não caíram do céu, elas são deduzidas. E a gente deduz isso utilizando série de Taylor. Já ouviram falar série de Taylor? Não, série de Taylor, tá certo? A gente deduz essas aproximações utilizando série de Taylor e é o que a gente vai fazer agora. Beleza. Vamos lá. Então aqui nós temos três expansões em série de Taylor, tá? Então veja bem, se eu conheço o valor da função e suas derivadas no ponto i, aqui o ponto i, ó, tá vendo o ponto i? Se eu conheço o valor da função e suas derivadas no ponto i, eu posso calcular o valor da função no ponto x i mais um, utilizando uma expansão em série de Taylor, tá? Ou seja, u de x i mais um vai ser igual a u xi mais delta x du dx no ponto xi, tá? Mais delta x ao quadrado sobre 2 fatorial, derrom 2u, derrom x2 no ponto xi, mais delta x ao cubo sobre 3 fatorial, derrom 3u, derrom x3 em x igual a x1. Beleza? Agora, se eu quero calcular o valor da função no ponto i menos 1, então u de xi menos 1 vai ser igual a u de xi menos, porque agora é na esquerda, né? Então vai ficar menos ΔX, derrom 1, derrom x no ponto xi, mais ΔX ao quadrado sobre 2, porque é menos ΔX elevado ao quadrado, vai dar ΔX ao quadrado. ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, derrom 2, 1, derrom x2 no ponto xi, menos ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, derrom 3u, derrom x3, em x igual a xi, e assim por diante, tá? Você também pode calcular o valor da função no ponto xi mais 1. Ou seja, você tem um ponto i, você quer calcular dois pontos à direita do ponto i, entendeu? Então, u de x mais 2, a única diferença é que agora o intervalo é 2 ΔX.
Antes era ΔX, né? Ou menos ΔX do lado esquerdo, ΔX do lado direito. Agora, como você está indo para a direita, com dois intervalos, então o intervalo total vai ser 2 ΔX, tá? Então vai ficar UXI mais 2 igual a UXI mais 2 ΔX du dx no ponto XI mais 2 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial dρ 2u dρ x2 no ponto XI mais 2 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial dρ 3u dρ x3 no ponto XI e assim sucessivamente. Se você quisesse calcular u de x i menos 2, ia ser mais ou menos a mesma coisa desse cara aqui de cima, só que onde você tem potência ímpar, você fica com sinal negativo. Tá legal? Não vou escrever, eu deveria ter escrito isso aqui, mas tudo bem. Vamos deduzir a nossa primeira aproximação. Então, vamos pegar aqui as duas. Ah, outra coisa. Antes disso, para facilitar a nossa vida, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou chamar isso aqui de UI mais um. Ou seja, UI mais um, U subíndice I mais um, é o valor da função do ponto xi mais um. Tá? Esse aqui vai ser o I, esse aqui vai ser o I menos um, esse aqui vai ser o I, esse aqui vai ser o I mais 2. Tá? Beleza? Aqui na derivada você vai simplesmente botar dρ U, dρ x, I. Aqui vai ficar dρ 2U, dρ x2 no ponto I. E aqui você vai ter dρ 3U, dρ x3 também no ponto I. Beleza? Então, como é que vai ficar a nossa expansão? Vai ficar desse jeito aqui, ó. No ponto à direita, o i mais um, ou seja, o valor da função u no ponto x mais um, né? O i mais um vai ser igual a ui mais ΔX, dρ u, dρ x no ponto i, mais ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, dρ 2u, dρ x2 no ponto i, mais ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, dρ 3u, dρ x3 no ponto i. Beleza, pessoal? Tá? Agora, o valor da função no ponto x menos um vai ficar ui menos um igual a ui menos ΔX, que é o ponto da esquerda, dρ u, dρ x no ponto i, mais ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, dρ 2u, dρ x2 no ponto i, menos ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, dρ 3u, dρ 3u, dρ x3 no ponto i, e assim sucessivamente. Beleza? Ok. Lembrando que o subíndice I vai ser o valor da função no ponto xi, o subíndice mais um vai ser o valor da função no ponto xi mais um, e o subíndice I menos um vai ser o valor da função em xi menos um, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular a derivada, a primeira derivada no ponto I. O que que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Vou subtrair a segunda expansão da primeira e vou dividir por 2 ΔX, tá? Então, eu vou subtrair a segunda expansão da primeira e vou dividir tudo por ΔX. Então, veja bem que esse cara aqui vai cortar, esse aqui vai somar, que menos com menos dá mais, esse aqui vai cortar e esse aqui vai somar, beleza? Então, do lado esquerdo vai ficar ui mais um menos ui menos um dividido por 2 ΔX. Do lado direito vai sobrar du dx no ponto I mais 1 sobre 3 fatorial, que é 6, né? 1 sobre 6, dρ 3u, dρ x3 no ponto I, ΔX ao quadrado e assim por diante. Você tem uma série infinita aí do lado direito. Então veja, se eu aproximar a primeira derivada utilizando essa expressão, tudo que sobrou para cá é erro. Entendeu? É erro. Então, essa é a nossa a primeira, a única aproximação que eu mostrei anteriormente para você, ou seja, du dx no ponto I igual a du dx no ponto I, tá vendo aqui, ó?
du dx no ponto i vai ser igual a ui mais um menos ui menos um dividido por 2 Δx, tá? Então, se você aproximar a primeira derivada por essa expressão, tudo isso aqui é erro. Tudo isso aqui que sobrou que você não colocou ali é erro, tá? Veja que você vai ter termos de erro com ΔX ao quadrado, ΔX à quarta, ΔX à sexta, ΔX à oitava e assim por diante. É só para ter essa parte. Sendo que o ΔX é pequeno, né? ΔX vai ser o quê? 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos um, tá? Ou seja, o que que acontece? ΔX ao quadrado vai ser maior ou menor do que ΔX à quarta? Quem vai ser maior? ΔX ao quadrado ou ΔX à quarta? Quadrado, tá? Então, se ΔX é igual a, sei lá, 10 a menos um, você discretizou em 10 pontos, tá? Então, ΔX ao quadrado vai ser igual a 10 a menos 2. E ΔX à quarta vai ser igual a 10 a menos 4. Entendeu? Ou seja, o termo dominante do erro vai ser esse cara aqui. Por isso que, inclusive, eu deixei ele aqui, ó. O termo que vai dominar o erro é esse cara aqui, ó. É o de menor potência, ΔX ao quadrado. Por isso, nós dizemos que essa aproximação é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. Tá legal? E aí a gente usa essa notação aqui, ó. A gente usa essa notação aqui. Isso aqui não é o erro. Não é erro. Isso aí é uma notação para dizer para você, ó. Essa aproximação que você está usando é uma aproximação de segunda ordem. Ordem ΔX ao quadrado, tá? Então o pessoal tem mania de dizer ó ΔX ao quadrado igual a... Pelo amor de Deus, não faça isso. Esse ó ΔX ao quadrado é só uma forma de mostrar para vocês, tá? De representar para vocês, informar, que essa aproximação é uma aproximação de segunda ordem. Tá legal? É uma notação para indicar que é aproximação de segunda ordem. Tá? Ordem ΔX ao quadrado. Então deduzimos a nossa primeira aproximação. Né? Deduzimos a nossa primeira aproximação através de expansão em série de Taylor. Tá? Agora, se você, em vez de subtrair, você somar, se você somar, tá? Então, o que vai acontecer? Esses dois caras aqui vão se somar, esses aqui vão se somar, e eu vou jogar para a esquerda, tá? Esse cara aqui vai cancelar, esses dois aqui vão se somar, esses dois aqui vão se cancelar, e aí você vai ter aqui, ó, um ΔX à quarta, né? Um ΔX à quarta, que vai se somar, tá legal? Eu não botei, ele deveria ter colocado, tá? Então, o que que vai do lado esquerdo, o que que vai sobrar? Eu vou fazer, vou somar, vou jogar o i, o 2 ui que estava na direita, vou jogar para a esquerda e vou dividir tudo por ΔX ao quadrado. Então, do lado esquerdo vai ficar ui mais um menos 2ui mais ui menos um dividido por ΔX ao quadrado. O que que sobrou na direita? Derrom 2u, derrom x2 no ponto i, mais 1 sobre 12, que é o famoso 4 fatorial, 3 vezes 4, 12. Não, é, deixa eu ver aqui. 4 fatorial. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2. Ah, não, mas é porque vai somar. Tá, vai dar 12, tá? Então isso aqui não é 4 fatorial, não. Então vai ficar 1 sobre 12, derrom 4u, derrom x4 no ponto i, ΔX ao quadrado. Então, se você aproximar a primeira derivada, a segunda derivada no ponto i, utilizando essa expressão, o erro é tudo que sobrar. Tudo isso aqui que sobrou é erro. Como o termo dominante é da ordem ΔX ao quadrado, certo? A gente diz que essa expressão é uma aproximação para a segunda derivada de segunda ordem. Isso aqui é só uma anotação para dizer para você que é uma aproximação de segunda ordem. Tá legal? Então já fizemos duas aproximações. Agora,
Se você pegar a primeira expansão, jogar esse cara para a esquerda e dividir por ΔX, você vai ficar do lado esquerdo, vai ficar UI mais um menos UI dividido por ΔX igual a dρ1 dρx no ponto I mais 1 sobre 2 dρ1 2U dρx2 no ponto I, ΔX e assim sucessivamente, tá? Então veja, se você aproximar a primeira derivada utilizando essa expressão, o erro vai ser tudo isso aqui, ó. Como o termo dominante é um termo de primeira ordem, a gente diz que essa expressão é uma aproximação para a primeira derivada de primeira ordem. Primeira ordem, tá? Quem que chegou aí super atrasado? Quem foi? Qual é o seu nome? Rafael. Rafael Jardim? É, levou falta, viu? Na primeira hora. Qual foi o outro? Hã? Matheus. Matheus Faria? É, levou falta também. Mas tudo bem, até a próxima hora você vai ganhar presença. Entendeu? Essa aproximação a gente chama de uma aproximação progressiva ou forward. Por quê? Porque para calcular a derivada no ponto I, para calcular a derivada no ponto I, você vai utilizar o ponto I mais um e o ponto I. Então a gente diz que é uma aproximação forward de primeira ordem, ou progressiva de primeira ordem. Aquela primeira aproximação que nós vimos lá para a primeira derivada era uma aproximação centrada. Centrada por quê? Porque para calcular a derivada no ponto I, você usa o ponto I mais um e o ponto I menos um. Entendeu? Aproximação centrada, aqui no caso de segunda ordem. E essa aqui é uma aproximação forward ou progressiva de primeira ordem. Pegando agora a segunda expansão da segunda derivada, que você somou, que deu a aproximação para a segunda derivada, que resultou, foi uma aproximação centrada para a segunda derivada, segunda ordem, tá? Agora, pegando a segunda expansão, vou pegar a segunda expansão, vou jogar, pô, cadê o cursor? Vou jogar esse cara aqui, ó, vou jogar para a esquerda e vou dividir por menos ΔX. Então, o que que vai sobrar do lado esquerdo? O I menos o I menos um dividido por ΔX igual a dρ1 U dρx no ponto I, menos meio de dρ2 U dρx2 no ponto I, ΔX e assim sucessivamente. Então, se você utilizar essa expressão para aproximar a primeira derivada no ponto I, tudo isso aqui vai ser o erro. Como o termo dominante é de primeira ordem, a gente diz que essa aproximação é aproximação backward ou regressiva de primeira ordem, tá? Backward por quê? Porque para calcular a derivada no ponto I, você usa o ponto I e o ponto I menos um, entendeu? E vai ser de primeira ordem. Tá legal? Nós já deduzimos uma, duas, três, quatro aproximações em diferenças finitas. Para facilitar o algebrismo, né, nós vamos definir aqui alguns operadores, tá? O operador ΔX, o operador delta XX, o operador delta maiúsculo X e o operador nabla X, tá? Quando você aplica o operador ΔX à função discreta U de I, você obtém a aproximação centrada de segunda ordem para a primeira derivada. Tá aqui, ó. Tá? Tá legal? Quando você aplica o operador ΔXX à função discreta UI, você obtém a aproximação centrada de segunda ordem para a segunda derivada. Tá legal?
Quando você aplicar o operador delta maiúsculo x à função discreta ui, você vai obter a aproximação forward de primeira ordem para a primeira derivada, tá? E quando você aplicar o operador nabla x à função discreta ui, você vai obter, você vai obter uma aproximação backward para a primeira derivada de primeira ordem, tá? A primeira de primeira ordem? Não, não é de primeira ordem. É segunda ordem. Aqui é a primeira derivada, desculpa. A primeira derivada, aproximação centrada para a primeira derivada. Aqui é para a segunda derivada, primeira derivada. Tá? Mas as duas primeiras são de segunda ordem e as duas últimas são de primeira ordem. Tá? Pessoal, nem sempre é fácil você deduzir essas aproximações. Quando você tem duas expansões, você soma, subtrai, você chega lá, tá? Mas se você quiser uma aproximação, sei lá, uma aproximação quarta ordem, né? Onde você vai precisar de cinco expansões, você vai ter que combinar linearmente essas cinco expansões para deduzir a aproximação, aí você vai quebrar a cabeça, né? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou apresentar para vocês a tabela de Taylor, tá? Tabela de Taylor. Digamos que nós queremos aqui deduzir essa aproximação aqui, ó. Eu quero deduzir uma aproximação para a primeira derivada no ponto i, utilizando o valor da função no ponto i menos um, no ponto i e no ponto i mais um. Para deduzir essa aproximação, eu preciso de determinar os coeficientes a menos um, a zero e a um, tá? Como é que eu vou determinar esses coeficientes? Né? Usando a tabela de Taylor. Não deixa ele dormir, não, hein? Tá perdendo o melhor do filme, hein? Tá perdendo o clímax do filme. Vamos lá. O que você faz? Tabela de Taylor, tá? Na primeira coluna, você vai colocar os termos da minha aproximação, tá? Você vai botar a primeira derivada no ponto i, tá aqui, ó. Você vai botar o a menos um, o i menos um, tá aqui. Você vai botar o a zero, o i, tá aqui. E você vai botar o a1, o i mais um, right here, tá? E na primeira linha, você vai colocar a função e suas derivadas. Está aqui a função no ponto i, está aqui a primeira derivada no ponto i, está aqui a segunda derivada no ponto i, está aqui a terceira derivada no ponto i e está aqui a quarta derivada no ponto i. Tá? Nas outras linhas, você vai colocar os coeficientes das expansões em série de Taylor de cada um desses termos aqui da minha expansão, de cada um desses caras aqui, ó, de cada um desses caras. Só os coeficientes correspondentes às derivadas. Tá legal? Não deixei nenhum espaço aqui. Bom, vamos tentar arrumar um espaçozinho aqui. Como é a expansão da função i? Expansão em série de Taylor da função i em relação ao ponto i. Qual é a expansão? Hã? Zero? Rápido, rápido. Pensa rápido, pensa rápido. Só vai ter a função. Não, o i é igual ao i. A expansão da função i em relação ao ponto i é própria, entendeu? Aí você vai colocar aqui e multiplicando aqui por a zero, multiplicando aqui por a zero. Então aqui, ó, a zero ui
só vai aparecer aqui o a zero na função e o resto tudo zero. Beleza? Vou arrumar um espaçozinho aqui. Vamos agora, a- eu acho que você se confundiu por causa disso. Derrom U, derrom X do ponto I. Qual a expansão em série de Taylor? Derrom U, derrom X do ponto I é próprio, tá? Ele se confundiu por causa disso. Derrom U, derrom X do ponto I. Então aqui vai ser zero, que não aparece a função. Aqui vai ser um, que o coeficiente é um, né? E o resto tudo zero. Beleza? Poxa. Qual é o seu nome? Loreta. Já tem duas pautas, hein? Você não veio na aula passada, né? Pois é. Ok, agora eu vamos fazer essa expansãozinha aqui, ó. Vamos expandir o A1, o I mais um, tá? A1, o I mais um. Como é que vai ser essa expansão aí? Vocês aí, como é que vai ser isso aí? A1, o I, mais A1, delta X, derrom U, derrom X no ponto I, mais A1, delta X ao quadrado, sobre 2 fatorial, derrom 2U sobre derrom x2 no ponto I, mais A1 delta x ao cubo sobre 3 fatorial, derrom 3U, derrom x3 no ponto I, e assim sucessivamente, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui, né, que a gente fez aqui. Aqui eu vou botar só os coeficientes. O coeficiente da função U, o I, A1, né? Tá aqui o A1. O coeficiente da primeira derivada vai ser A1 delta x, A1 delta x. O coeficiente da segunda derivada vai ser A1 delta x ao quadrado sobre 2 fatorial. A1 delta x ao quadrado sobre 2 fatorial. E o coeficiente da terceira derivada vai ser A1 delta x ao cubo sobre 3 fatorial. A1 delta x ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6, né? Famoso 6. E da quarta derivada que eu não coloquei, vai ficar delta x à quarta, A1 sobre 24. Nesse cara aqui, ó, a diferença da expansão em série de Taylor vai ser o seguinte, ó. Vai ser que o coeficiente dele é A menos um, né? Então você vai botar aqui A menos um, A menos um, A menos um, A menos um. É o coeficiente A menos um, né? E onde você tiver potência ímpar, você vai trocar o sinal, né? Você vai trocar o sinal onde você tiver potência ímpar. Você vai trocar aqui e você vai trocar aqui. Tá legal? Ah, então aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Então, esse cara aqui, valor da função, coeficiente da função A menos um, tá aqui, ó. Tá ele aqui, A menos um. Opa! O coeficiente da primeira derivada vai ser menos A menos um delta x, né? Coeficiente da função vai ser A menos um. Coeficiente da primeira derivada vai ser menos, aqui, ó. Menos A menos um delta x, tá aqui. O coeficiente da segunda derivada vai ser A menos um delta x ao quadrado sobre 2. Está aqui. O coeficiente da terceira derivada vai ser, incluindo o sinal de menos, vai ser menos A menos um delta x ao cubo sobre 3 fatorial. Menos delta x ao cubo, A menos um sobre 3 fatorial, que é o famoso 6. E aqui você tem o coeficiente aqui da quarta derivada. Beleza? Agora, se eu somar. Vou fazer o seguinte, deixa eu
limpar um pouquinho isso aqui. Agora, veja que a soma disso aqui vai ser igual a quê? A soma disso aí é a minha expansão. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a soma disso tudo aqui, vezes o valor da função. Vou somar tudo e multiplicar pelo valor da função, mais a soma de tudo isso aqui, multiplicado pela primeira derivada, a soma de tudo isso aqui, multiplicado pela segunda derivada, a soma de tudo isso aqui, multiplicado pela terceira derivada, e a soma de tudo isso aqui, multiplicado pela quarta derivada. É o que vai aparecer aqui da direita. É o que vai aparecer aqui na direita. Tá? Que vai ser o erro. Que vai ser o erro da minha aproximação. Tá? Como eu quero que o erro seja de maior ordem possível, o que eu tenho que fazer? Oi? Isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar a soma dos elementos do maior número de colunas possíveis. Tá? E no caso aqui, quantas somas de elementos de colunas eu consigo fazer? Quantas colunas eu consigo zerar a soma? Melhor dizendo, né? Três. Por que três? Hã? Por que três? Por que três? Porque eu tenho que determinar três coeficientes. Eu preciso de três equações, tá? Então eu vou zerar, vou sair daqui de novo, vou sair daqui de novo. Então eu vou zerar a soma dos elementos das três primeiras colunas. Vou somar isso aqui, vou igualar a zero. Vou somar isso aqui, vou igualar a zero. Vou somar isso aqui, vou igualar a zero. Não posso mais zerar mais ninguém. Então, tudo que sobrar aqui, ó, é erro. Erro. O erro vai ser o quê? A soma desses caras aqui, vezes a terceira derivada, a soma desses caras aqui, mais, né? A soma desses caras aqui, vezes a quarta derivada. E assim por diante, é o que sobrou. Entendeu? Então, fazendo isso, zerando a soma dos elementos das três primeiras colunas, eu vou chegar num sisteminha de três, sistema algébrico, né? Que até o computador consegue resolver, de três equações e três incógnitas, resolvendo a zero igual a zero, a menos um igual a um sobre 2 delta x, a um igual a menos um sobre 2 delta x. Tá? Substituindo, pô, eu não mostrei? Tá, tudo bem, não mostrei, caramba. Então, o erro, olha só, substituindo o A0, o A menos um e o A1 na minha aproximação, eu vou obter que du dx no ponto I vai ser igual a ui mais um menos ui menos um dividido por del delta x. Tá? E o erro, que é o que sobrou, eu vou reter só o primeiro termo, vai ser menos um sexto de delta x ao quadrado, derrom 3u, derrom x3 no ponto I. Tá? Então, minha aproximação é de segunda ordem, tá? Por causa do delta x ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação centrada de segunda ordem para a primeira derivada, e a gente já tinha deduzido isso antes.
Professor, para que usou tabela de Taylor? Para mostrar para você que a tabela de Taylor funciona. Tá? Ela funciona. Por isso que eu fiz um caso que a gente conhece, e agora eu mostrei para vocês que a tabela de Taylor funciona. A ideia é fazer um caso que mais complicado, né? Por exemplo, de um modo geral, eu posso aproximar as derivadas para a primeira derivada dessa forma aqui. Aproximar a primeira derivada da função 1 utilizando aquela expressão, tá? A propósito, esse tipo de aproximação a gente chama de aproximação lagrangiana, porque ela também pode ser deduzida a partir de polinômio de Lagrange, tá? Por isso que ela é chamada de lagrangiana. Então, por exemplo, se eu quero aquela aproximação centrada, quanto é que tem que valer o P e o Q? Aproximação centrada de segunda ordem. Quanto tem que valer o P e o Q? Veja aqui que você tem du dx no ponto I, somatório de K variando de menos P a Q, de A a K, UI mais K. Quanto tem que valer o P e o Q? Não. Iguais a 1. Então vai ficar d-rho U, d-rho x no ponto I, mais... Somatório ali vai ficar A menos 1, UI menos 1, mais A0, UI, mais A1, UI mais 1. Foi o que nós acabamos de deduzir, tá legal? E a ordem vai ser ΔXP mais Q, ou seja, vai ser de segunda ordem, né? Vai ser de segunda ordem. Essa equaçãozinha já te dá a ordem aí, tá? Já te dá ordem ΔX ao quadrado. Agora, se eu quero uma aproximação backward de segunda ordem, quanto é que tem que valer o P e o Q se eu quero uma aproximação backward de segunda ordem? Backward. Regressiva, backward. Chegou atrasado, né, pô? Quanto tem que valer o P e o Q? O P tem que ser igual a zero e o Q tem que ser igual a 2. P mais Q é igual a 2. Então vai ser de segunda ordem. Como é que vai ficar isso aqui? D-ROM U, D-ROM X no ponto I mais A0. A0? A0 ou não? Peraí. P igual a zero. P igual a zero. Ih, não, isso aqui é forward, né? Eu falei backward? Ah, peraí. Ah, não, backward não. Aí eu tô errado. Na verdade, então, para ser backward, o P tem que ser igual a 2. O P tem que ser igual a 2 e o Q igual a zero. Então, isso aqui vai ficar A menos 2, UI menos 2, mais A menos 1, UI menos 1, mais A0, UI. E essa aproximação vai ser de ordem segunda ordem. Isso é uma aproximação backward de segunda ordem. Tá legal? E aí é só jogar na tabela de Taylor e obter os coeficientes para você obter a aproximação, que é o exercício, né? Que eu quero que vocês tentem fazer em casa, tá? Tenta fazer em casa, pessoal. Olha só, tenta fazer. Tenta fazer, vai por mim. Porque não deixa para estudar o dia antes da prova, e o resultado é catastrófico, tá? Você não vai conseguir, é muita matéria. Então já mata o leão de uma vez só. Mata um leão por dia. Você não vai conseguir matar 20 leões no dia antes da prova, não vai conseguir. Então o negócio é matar um leão por dia. Chega em casa, mata esse leão, pô. Entendeu? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês as... Pessoal, o que eu quero mostrar hoje para vocês do projeto, e isso vai estar gravado, tá? Então, é fazer animação. Vamos fazer animação? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Para a gente poder rodar os outros casos, tá? Então, vamos fazer a animação aqui. Como fazer a animação no TechPlot?
Eu vou pegar aqui o caso de Hidro, que eu já rodei. Vamos lá. Então, eu rodei tudo, né? Então, como é que você faz a animação? Todos já instalaram o TechPlot no computador? Não conseguiu? Mas você pegou o ponto zip. É, tem um README lá, tá? Depois a gente conversa sobre isso, tá? Que eu tô gravando, vou botar isso aqui no YouTube, tá? Ah, eu não deveria nem fazer. Bom, esquece. Pois é, vou botar, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o TechPlot aqui? Cadê o TechPlot? Cadê o TechPlot? TechPlot. Tudo bem. Você vem aqui, ó. Você tem que rodar esse programinha aqui. Esse programinha aqui você tem que rodar. Esse aqui, tá vendo? Para você poder rodar o TechPlot, tá bom? Depois eu dou mais detalhes para você. Eu não devia nem estar falando. Vou ter que editar esse negócio. Então, o que que você faz? Olha só, carrega o TechPlot, abriu o TechPlot. Você vem aqui, ó, File, Load, ele já abriu na pasta certa, né? Mas em geral não abre. Você vai carregar todos eles, ó, do Flow 1 até o Flow 100. Fazer o seguinte, vocês façam, do Flow 100 não, Flow 500. Eu vou fazer de 1 a 100, senão a gente vai demorar muito tempo aqui para carregar. Ele demora um pouquinho, tá? Eu vou carregar de 1 a 100, que é... Fechou já? Tudo bem. Aí eu marquei, já deu ok, automático, pô, tudo bem. Esse mouse aqui tá meio doido. Aí vai aparecer essa janelinha, é só dar ok aqui e ele vai começar a carregar, tá? Entendeu? Tá? É, é o flow para fazer animação. Vocês vão fazer de 1 a 500, mas eu vou fazer de 1 a 100, que ele demora tempo para carregar. E a gente não quer perder tempo aqui, né? Oi. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Acho que vai dar certo, tá? Depois eu falo. Explica para ele aí. Depois eu falo. Não, eu tô dizendo. Alguém já estou. Depois eu falo. Ó, ele carregou os 100 arquivos Flow, tá? Isso aqui é do período passado? É? Não, mas isso aí não está atualizado. Ó, então, pessoal, ele carregou tudo, tá? E ele formou todas as figuras, tá certo? É, não vale a pena qualquer coisinha que você fizer aqui, ele vai regerar todas as figuras novamente, você vai demorar muito tempo. Então, para evitar esse tipo de coisa, você vem aqui no Zone Style, você seleciona tudo. Isso aqui é cada arquivo que ele copiou, tá? Cada arquivo que ele carregou. Vai até o penúltimo. Eu botei 200? Ah, não. São 100. Vai até o antepenúltimo, tá? Já vou explicar por quê. Vai até o antepenúltimo e desabilita. Desabilita. Esse meu mouse aqui tá, droga. Desabilita. Só deixa habilitado os dois últimos. Tá legal?
e aí você dá OK. Bom, aí eu vou mostrar a malha para vocês, mesh. Tá aqui a malha computacional, tá? A malha computacional. Você pode até aproximar um pouquinho mais. Pode até aproximar um pouquinho mais, tá? Beleza? Agora, veja bem, olha o que vai acontecer. Veja que eu li 100 arquivos, mas apareceram 200 zonas, tá? Por quê? Porque a malha, ele tem dois tipos de malha. A malha retangular, próxima à superfície do corpo. Não sei se vocês estão enxergando isso. Eu vou até fazer um zoom aqui, ó. Próximo ao corpo, viu? Você tem uma malha retangular e fora do corpo você tem malha triangular. Então, o TechPlot, ele interpreta como zonas diferentes, tá? Então, por isso que nós lemos, foram lidos 100 arquivos e ele gerou 200 zonas, tá? Porque cada arquivo tem duas zonas. A zona da malha retangular e a zona da malha triangular. Não, você vai ler tudo, tudo, tudo. Mas na hora de animar, que eu estou dizendo, você tem que tomar um cuidado aqui. Porque, por exemplo, você vai ler 500, ele vai gerar 1000 zonas, entendeu? É porque cada arquivo tem duas zonas. Deixa as duas últimas lá habilitadas, tá? Então, view last. Vamos dar um view last aqui. View last. Para animar isso aqui, eu quero que vocês animem a malha, para vocês verem a malha se deformando, tá? Então você vem aqui, anima, anima, tá vendo aqui? Anima, zona. Se você tentar animar do jeito que tá, olha o que que vai acontecer, tá? Se você tentar animar do jeito que abriu a janela, ele vai fazer isso. Tá legal? E se você me entregar isso, eu vou dar zero para você, tá? Eu vou dar zero para você. Tem gente que chega aqui e entrega desse jeito. Então você tem que vir aqui, ó. Aqui tá vendo aqui mode, step by number. Você botar group step by number. E aqui group size você coloca 2. Porque o que está acontecendo? Do outro jeito ele estava animando as zonas diferentes. Ele botava um frame da malha retangular, depois um frame da malha triangular e assim sucessivamente. Então ele vai agora de dois em dois. Ele vai gerar a figura de dois em dois, pegando duas zonas, duas zonas, duas zonas, duas zonas de uma vez só para gerar a figura, tá legal? Agora, olha quanta diferença. Como eu peguei os primeiros, ele tá oscilando um pouco, tá? Tá. Eu quero que você gere um arquivo. Você tem que gerar um arquivo disso aí. Você vem, aperta esse botãozinho aqui, tá vendo? Aperta ele. A gente tem que usar um formato que dê para usar aqui no Windows. Vamos utilizar esse aqui, ó. Acho que é o Windows Media Video, né? Tá? Esse aí funciona, vai funcionar legal. Se você animar com outro formato, talvez não funcione, porque você vai precisar do drive lá para rodar no Windows, tá? W, WMV, WMV, tá? Aqui, você pode melhorar aqui a resolução, né? Vou colocar aqui 1000 pelo menos, né? 1000, tá? Tipo HD, né? Tá legal? Eu não me lembro quanto é HD, vou chutar 1000 aí. Aqui, Animation Speed.
O nosso sistema é PAL-M, né? PAL-M são 24 frames por segundo. Há controvérsia, mas acho que é 24 sim. O NT, como é que é o do americano? É NTSB? Acho que são 21 frames por segundo, tá? O PAL-M são 24 frames, tá? E aí você dá OK. Vamos guardar essa animação. Vou guardar aqui no folder 2 aqui, tá? Aliás, já tinha feito aqui e guardado, né? Vamos chamar aqui isso aqui de... Chamar de teste, porque eu já fiz, já gerei os animações. Vou chamar de aqui de teste malha. Teste malha, tá? Salvar e ele vai gerar a animaçãozinha e vai colocar lá na pasta. Esse negócio de animação é muito legal, né? Você vai ter que carregar ela no Classroom, sem compactar, pelo amor de Deus. Não, eu falo isso e a pessoa vai lá, compacta e põe lá. Não adianta falar. Eu estou falando, mas o cara vai compactar. Não, como que você vai botar? Não tem como, tá? Faz o upload no Classroom. Fazendo upload no Classroom, eu clico lá e vejo a animação de uma vez. No próprio Classroom. Não preciso baixar. Malha, vorticidade, viscosidade turbulenta e pressão. Para o CP máximo, né? Acabou. Então vamos ver se a gente consegue ver essa animação. Eu botei aqui no 2, tá vendo? Ah, teste malha, ó. Arquivo teste malha. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu acho que eu não fiz da malha anteriormente, não, né? Acho que eu não fiz, não. Acho que isso aqui é da vorticidade, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Isso aqui são os 500 arquivos, tá? Eu não fiz da malha. Bom, para você anexar uma figurinha no teu relatório, você vem aqui File, Export, pode ser PNG, beleza. Ok, vamos chamar teste malha também. Ele gerou o arquivozinho, tá? Aí tá aqui, ó, gerou aqui, tá aqui, ó. Foi. A imagem, né? Além de você fazer a animação, você tem que exportar a imagem. Quer dizer, no relatório você vai botar a imagem, né? A imagem, no ponto de máximo CP, você vai botar a pressão, a malha, a viscosidade turbulenta e a vorticidade, tá? Vamos fazer mais uma animaçãozinha aqui. Cadê você? Cadê você? Ué, sumiu? Tá aqui. Agora vamos animar aqui, vamos tirar a malha, vamos botar o contorno. Isso aqui é o CP, né? Coeficiente de pressão, tá? Isso aqui é o coeficiente de pressão. Coeficiente de pressão. Vamos ver aqui, ó. Tá? É, eu tô achando que a gente tem que colocar mais cores aí, né? Tá fraca a resolução, né? Então você vem aqui, ó, contorno, aperta esse botãozinho aqui, ó, e levels and colors, set levels. Aí você coloca aqui, sei lá, 40, 40 níveis, tá? E aí ele vai fazer isso. Veja como a qualidade ficou melhor, né?
Só que ele aumentou aqui a escala. Tá vendo aqui que ele aumentou muito a escala? Então você tem que vir aqui em legenda, level skip. Você tem que pular alguns níveis para ele gerar uma escala ali melhorzinha, tá? Você pode também diminuir o tamanho da letra. Cadê o tamanho da letra? É aqui, ó. Você pode diminuir o tamanho da letra, dos números. E se você quiser, da legendazinha aqui em cima. Você pode colocar aqui, é, em notação científica, você vem aqui Number Format, você pode botar aqui exponencial com duas casas decimais, tá? Aí ele vai botar aqui notação científica, tá bom? Beleza? E aí, para fazer a animação, faz a mesma coisa. Animate, Zone. Deixa eu mostrar uma animaçãozinha rápida aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é a pressão, né? É a pressão, ó. Que legal, ó. Ele dá aquela explosão inicial, por causa que a condição inicial é o escoamento uniforme, né? Então imagina que você tem um escoamento uniforme, você por mágica faz aparecer três cilindros. O que que vai acontecer? Né? Vai ser um impacto, né? Vai gerar onda de pressão. É isso que está acontecendo aqui, ó. Os vórtices têm pressão baixa, tá vendo? O azulzinho aqui é baixa pressão, tá? Então dá para você identificar aqui os vórtices sendo emitidos aí, ó. Então para fazer a animação, para gerar o arquivo, aperta aqui esse botãozinho. É, beleza, formato, ok. Isso aqui é o que? É pressão, né? Vou botar aqui pressão, pressão. E ele vai gerar. Deixa? Pode deixar. Então, pessoal, olha só. Sempre tem aquele cara esperto, né? Aquele cara esperto. Ele vai chegar assim, pô, o cara lá de Hidro tá rodando o meu Zeta. Pô, vou pegar os dados dele e vou botar no relatório. Não faça isso, tá? Porque a distância é diferente, tá? E eu vou estar atento a isso. Tá legal? Vamos ver. Sempre tem um esperto. Pressão, olha lá. Gerou. Viu? Ele parou aqui. Beleza. Beleza. Você vai conseguir ver melhor, porque vocês vão fazer 500, né? 500 coisas. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ele some aqui o backplot. Tá aqui, ó. Agora, para gerar figurinha para colocar no relatório, file, export, esse formato PNG. Dizem que é mais leve, né? Ah, eu já gerei não, né? Hã? Só da malha, né? Então, porque já apareceu aqui teste pressão, é porque eu já tinha feito a animação com o mesmo nome, né? Então, cadê a figurinha? Teste pressão, tá aqui, ó. Oh, não, isso aqui é animação. Teste pressão tá aqui, ó. Figura, para você anexar lá no relatório, tá bom? Ele roda tudo isso. Já ele apresenta. Quando ele está calculando tudo isso. O flow tá com tudo lá, tá? É. Agora vamos aqui. Vamos. Isso aqui é o coeficiente de pressão, né? Agora vamos colocar aqui a vorticidade. Viscosidade turbulenta. Não, vou botar vorticidade. Vou botar vorticidade. E aí você não enxerga nada, né?
Você não enxerga nada. Vamos fazer a animação aqui que você não vai ver absolutamente nada. Pô, professor, não consegui gerar. Não consegui gerar. Por que que ele está parando? Não consegui gerar a vorticidade. Por quê? Porque você chegou atrasado, você faltou aula, entendeu? Então você vem aqui, ó, contorno, no contorno, né? Vai no contorno, levels and colors, tá? Set levels. Veja que a vorticidade, a escala normal que ele botou, vai de menos 19 a 17, tá? Só que a vorticidade, esse valor de vorticidade é bem na superfície do corpo, tá? Mas quando o vórtice é emitido, a vorticidade cai drasticamente. Por isso que você não está enxergando nada. Então, você tem que diminuir essa escala. Você pode botar, por exemplo, 0,5, 0, 0,5. Eu não sei se é ponto ou é vírgula. Tem uns aqui que é vírgula, tem outros aqui que usa ponto. Vamos lá, tá? Viu? Diminui a escala para você conseguir enxergar os vórtices sendo emitidos, tá? E aí você enxerga. Legal? Então, animate, zone. O teu não vai emitir tão rápido assim, não. Ele vai demorar mais, tá? Mas eu acredito que vai emitir também. Vai emitir sim. Para fazer a animação novamente, aperta esse botãozinho. Aqui é WMV, ok. Aumenta aqui a resolução, né? Põe para 1000. Vamos chamar isso aqui de vorticidade. Vorticidade. Ele vai gerar, ok? Vamos dar uma olhada na figura. Dá uma olhada na figura. Teste vorticidade, está aqui, ó. Tá? Beleza? Aí você pode mostrar para sua mãe. Aliás, você pode pegar isso e jogar na televisão. É, aí mostra para os teus pais lá, para eles verem que, pô, meu filho está aprendendo, está estudando na UFRJ. Para fazer a figurinha. Eu não sei se esse formato aqui ele vai rodar direto lá na televisão. Talvez tenha que transformar em MP4, viu? Exportar, para gerar figura, exportar, PNG, vorticidade, já está aqui vorticidade. Tá? Vorticidade. Beleza. Agora, viscosidade turbulenta. Você vem aqui, respondi a tua pergunta? Tá. Quer dizer, já está tudo aqui. Quando ele lê os arquivos, já está tudo aqui com o nome das variáveis, né? Viscosidade turbulenta. Ó. Inicialmente você não enxerga nada porque as 100 primeiras iterações foram rodadas sem viscosidade turbulenta, né? Mas depois ela vai aparecer. No teu caso vai aparecer logo de uma vez, tá? Ó, porque eu só peguei 100. Eu só peguei as 100 primeiras arquivos e nos 100 primeiros arquivos a viscosidade turbulenta não está ligada, vai. Viu? Exato. Sabe por quê? Porque se você deixar tudo selecionado, ele vai virar uma tartaruga. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ele vai demorar uma eternidade para fazer, tá? Então deixa só os dois últimos habilitados, tá? Que aí ele só gera aquelas duas. Mas na hora de animar, ele anima com tudo. Oi.
Não, na verdade, o último flow, os dois últimos, eu pedi para você gravar, guardar os dois últimos arquivos VAR de reinicialização. O flow você pode guardar só o último. Talvez por segurança os dois últimos. Pode ser que de repente o último esteja corrompido, entendeu? Tá? Beleza, pessoal. Eu não vou nem fazer nada aqui, porque a viscosidade turbulenta só vai começar a partir das semi-interações, tá? Isso. A animação e as figuras só no máximo CP. Aí que você tem que determinar. Cada caso é um caso. Tá? Mas vai ficar em torno de 8, 7 por aí. É por isso que eu estou dizendo para você, rodou, gera logo a animação, porque você não sabe. Que você vai apagar todos os flows, aí você vai atingir o máximo de CP, você não sabe, porque o CP está aumentando, de repente ele diminui. E no caso anterior você deletou todo o flow, e aí ferrou. Entendeu? Não, não, não. Você vai ter o CP em função da velocidade reduzida. Vai ter uma hora que ele vai atingir o valor máximo, depois vai cair. Então, para esse ponto de máximo é que eu quero que você mostre a animação e as figuras, e as séries temporais, tá? Pessoal, não vou nem mostrar aqui a animação, porque esse caso aqui não tem a viscosidade turbulenta. Então, já sabe fazer animação. Faça, chega em casa, faça animação, tá? Não deixa para fazer 2 dias antes de entregar o relatório, que aí eu não vou deixar passar um segundo da data. Vocês têm 3 meses para fazer, tá? Então, vai trabalhando, pô. Não deixa para fazer a última hora. Faz logo a animação, tá? Aproveita que eu expliquei para vocês, está fresquinho na cabeça de vocês, tá? Então faça as animações logo de uma vez, tá? E eu vou colocar isso aqui no YouTube, vou botar lá no, no Classroom, tá? Então deixa eu parar aqui a gravação. Cadê? Onde está? Onde está? Ah, tá aqui. Vamos encerrar então a gravação. Interrom-